Flamengo age na calada da madruga na Conmebol e recupera prata. Vamos falar sobre isso, pode esperar, porque o bicho vai pegar nesse vídeo. Você que tá aí, se inscreva no canal, achando o sininho da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vamos às notícias do Flamengo. Vencemos 2-1 para cima da equipe do Estudiantes. Eu vou pontuar algumas situações aqui nesse vídeo, tá? Do Flamengo, mas, cara, não tem como a gente analisar esse jogo sem falar da arbitragem. Não tem como, porque o Flamengo já tá tomando as medidas contra isso. O senhor Andrés Orras, pra mim, você é um ladrão, tá? Não tem aquele episódio do Chaves lá que o pessoal fica chamando Chaves, ladrão, ladrão, ladrãozinho, ladrão. E coitado do Chaves, ele nem roubou nada. Ao contrário do episódio do Chaves, você é ladrão. Que isso, Pedro? Ah, meu amigo, fala com os... Tem advogado que me segue aí, entendeu? Não tem como você assistir o jogo de ontem e não ver algo estranho no ar. É impossível. Desde que o Héctor Baldassi, árbitro argentino, operou o Flamengo no Maracanã em 2007 contra o Defensor do Uruguai, eu não via o Flamengo ser operado sem anestesia dentro do Maracanã. Gente, pra mim, erro, cara. É que nem eu falo aqui, você sabe muito que eu avisei no pré-jogo, eu falei, olha, esse árbitro, ele gosta de dar um cartão, ele gosta de expulsar. Quem viu o pré-jogo, viu. E se não viu, corre lá pra você ver. Eu não quero ser o dono da verdade aqui, mas uma coisa que eu pontuo sempre no canal, dificilmente você vai ver eu vir aqui, ou então no pós-jogo, e falar que o Flamengo foi roubado, e que foi ladroagem, e que foi aquilo, que foi isso. O Zanovelli, por exemplo. Flamengo e Grêmio, ele deu aquele pênalti lá. Vocês viram que o tempo inteiro eu falo, gente, ele é ruim, eu não acredito que ele esteja entrando de forma deliberada para prejudicar o Flamengo. Agora, o que aconteceu ontem, você lista uma série de fatos que aconteceram. O Plata, ele leva um chute, ele recebe a falta, aí se estava dentro da área, se estava fora da área, a gente precisa ver no VAR. Eu acho até que estava fora da área. Mas o cara chuta o Plata, além do árbitro marcar a falta no jogador do Estudiante, ele dá o amarelo pro Plata e expulsa o Plata, sendo que ele já tinha dado um cartão amarelo pro Plata no lance que não foi para cartão amarelo. E outra, nesse mesmo lance aí, o jogador do Estudiante bota a mão na bola. Tem esse lance aí. Então aí já listei duas coisas. Pênalti claro no Samuel Lino, gente. Aquilo ali já mostrava a má intenção que esse senhor Andrés Rojas, que tem que ser proibido de apitar a Copa Libertadores, isso aí já mostrava a má intenção desse cara. E a distribuição de cartão amarelo dentro de campo, cara, pra mim não é coincidência. Como é que o Flamengo, que é um dos times que menos toma cartões amarelos, como é que o Flamengo, que tem muito mais posse de bola no jogo, toma 5 cartões amarelos e o Estudiante toma 3? Aliás, 6 cartões que o Flamengo toma, 5 amarelos e 1 vermelho. Me explica isso. Será que... Rapaz, foi uma noite que o Flamengo quebrou o recorde de público. 71.977 apoiadores. Esse senhor Andrés Orras, ele tinha que ter ido para Bangu 1. Tinha que chegar lá, a polícia penando, meu amigo, você vai direto pro Camburão e nós vamos te largar lá em Bangu 1. Que isso, Pedrão? Muito radical. É o que esse cara fez ontem com o Flamengo, gente.
O Flamengo tem que gritar, gente. Isso foi gravíssimo, tem que instaurar uma investigação em cima disso. É o quê? Não querem outra final brasileira? Já estão, toda hora brasileiros se reorganizem. Quem botou mais vaga para brasileiro não foi a Conmebol? Aí tá aqui. Eu tenho que se pontuar a observação de que o Flamengo perdeu mais uma vez muitos gols, tá? Isso tem que ser pontuado. E achei, em dado momento, alguns jogadores soberbos, tá? Como, por exemplo, o Pedro. Pra mim, Libertadores tá 2-0, não tem nada que dar passo de letra. Que isso, Pedrão? Não, cara, não é questão. É que na minha cabeça isso aí, você tira a seriedade do jogo. Ih, já tá 2-0, vamos brincar, vamos dar passe. Aí o Plata, em vez de chutar forte no gol, ele vai tentar cavar. Eu não gosto disso. Acho legal futebol arte, caneta, lençol, ovinho, mas como recurso. E não tem outro jeito, recurso. Ele até acertou o passo de letra, mas aquilo ali, pra mim, é sintomático. Tá? Pra mim é sintomático. Não gosto. Não gostei das substituições do Felipe Luiz. Por que não botou o Carrascal no jogo? Tudo bem, tinha que sair o Arrascaeta, tava cansado. O Pedro tava cansado, mas por que não botou meio do campo? O Flamengo perdeu o meio de campo. Estudiantes controlou ali o finalzinho do jogo, com jogadores tecnicamente bem inferiores aos atletas do Flamengo. Lógico, vamos contestar agora. Pelo que me consta, e eu estava no Maracanã nesse dia, em 2017, na final da Sul-Americana 2017, marcou-se um pênalti, um árbitro colombiano, que foi o Vilmar Roldan, em cima do Mesa, o argentino do Independiente, outra equipe argentina. Marcou esse pênalti e deu esse pênalti do trançapé. E ontem eles não deram pênalti. Pênalti claríssimo. E ainda tem mais. Só piora a situação porque o gol do Estudiantes foi irregular. A bola bateu na mão. Gente, isso é seríssimo. Vamos listar aqui. Pênalti que ele não deu no primeiro tempo. Cartões amarelos excessivos para o Flamengo, para o Estudiantes, vista grossa. A expulsão vergonhosa do Plata, sendo que foi ele que recebeu a falta. No lance do Plata, anteriormente, o jogador do Estudiante botou a mão na bola dentro da área. Dentro da área, tá? Quinto ponto, bateu na mão do jogador do Estudiantes o gol deles. Eu já listei 5, mas calma, e lá vem ele, porque tem mais. E aí, para não achar que eu sou algum conspiracionista, quero... Caramba, Pedrão, tá falando sem prova? Vamos ver aqui então, sem prova, né? Pedro Henrique Torre, repórter da ESPN, relata que os jogadores do Flamengo foram cobrar o quarto árbitro no túnel durante o intervalo porque, segundo eles, o quarto árbitro sugeriu ao técnico do Estudiantes a substituição de Roman Gomes, porque o lateral direito estava dando entradas muito fortes e poderia ser expulso. Gente, eu nunca vi... Rapaz, até quem odeia o Flamengo, até quem torce contra o Flamengo, você vê as redes sociais, as pessoas estão indignadas. Porque, rapaz, acho que foi o maior assalto que já teve dentro... comparável à máfia do apito, lá do Eudilson Pereira, entendeu? E isso aqui é o repórter Pedro Henrique Torre. E para corroborar com o que o repórter Pedro Henrique Torre está falando, tem a imagem, tá? Dele conversando com o treinador. Tá aí, ó. O quarto árbitro. Tem essa imagem. Tá correndo as redes sociais. Tem até ele meio que mexendo de forma estranha ali no microfone, né? Mexendo de forma estranha ali no microfone. E tem mais.
jogadores do Flamengo, Matias Vinha, na zona mista. O cara é uruguaio, o cara fala espanhol, O elenco do Flamengo é que eles nos esperavam, que o elenco do Flamengo é um elenco cosmopolita, é um elenco multicultural, é um elenco que tem 9 jogadores estrangeiros. E todos eles falam espanhol, até o europeu, que é o Saúl, logicamente vindo da Espanha. E o Vinha, que estava no banco, e ouviu e entendeu bem o que o quarto árbitro falou e corroborou. E corroborou com a apuração lá do Pedro Henrique Torre. Vinha conta detalhes. Eles estavam falando em espanhol e eu ouvi os árbitros avisando que o jogador deles estava com amarelo. Isso é uma situação muito grave, tá? Eu não sei, realmente não sei do porquê disso ter acontecido. Não sei se eles estão... toda hora time brasileiro, vamos tentar dar uma força. Não sei, entendeu? Não sei. O Boto, na saída do campo, foi interpelar o árbitro numa arrogância que só... O Andrés Rojas, você é um porcaria. Você, cara, não vale nem a titica do cocô do cavalo do bandido, bicho. Como é que você pode ser tão prepotente e arrogante, sendo que você protagonizou uma das maiores vergonhas da história do futebol sul-americano? Nem pra disfarçar. Ih, vou dar uns cartãozinhos aqui. Cara, surreal, cara. O Boto disparou contra o árbitro após o jogo e falou o seguinte: pedir a Conmebol que analise bem o que se passou ali dentro, um pênalti em nosso favor que é transformado na expulsão do Plata, que além de nos prejudicar nesse jogo, vai nos prejudicar na volta. Ainda tem essa. No lance do gol deles, a bola bate no braço do jogador do Estudiantes. Isso não pode ser por acaso. Não pode. Não pode. É muita... Às vezes o cara erra uma, 2... Cara, agora 6 no mesmo jogo, a favor do mesmo time. Gente, não é por acaso. Mais uma vez, uma equipe que tem... O que eu falei aqui? Eu nem tinha visto essa parte. Mais uma vez, uma equipe que tem mais posse de bola, que joga muito mais ao ataque, tem mais cartões amarelos que outra equipe. Não faz o menor sentido isso. Um jogador do Estudiante fez uma falta muito feia sobre o Arrascaeta no primeiro tempo. O árbitro nem amarelo deu. E era o segundo amarelo. Para nós, transformaram um pênalti na expulsão de um jogador nosso. Aí vamos ver lá se estava dentro da área. Mas não era para expulsar. Acho que é escandaloso, vergonhoso. Na maior competição da América do Sul, nós continuarmos assistindo coisas assim. Peço atenção a eles, a Conmebol, para o jogo da volta, porque isso não pode se repetir. É importante alguém vir aqui falar. Foi um escândalo o que se passou ali dentro. Cara, foi um escândalo. Foi uma ladroagem, foi um roubo, foi uma operação, foi... Entendeu? Em que pese também os problemas do Flamengo de, cara, você faz 2 gols no papá, né? 15 segundos, você marca um gol. Acho que o árbitro não esperava era por essa, né? Que o Flamengo fosse começar tão bem. Aí não tem o que ele possa fazer. Mas 15 segundos você faz o gol, 5, 8 minutos você faz outro gol. Cara, você tem que matar, você tem que meter o terceiro, você tem que meter o quarto, você tem que liquidar o jogo, cara. E o Flamengo teve a chance, o time dos caras estava tonteado e o Flamengo não liquidou. Abaixou as linhas em dado momento. Felipe Luiz mexeu mal, isso tem que ser dito. Não vou ignorar esse fato. Mas para mim, o fato mais substancial da partida é o árbitro, gente. É inadmissível um negócio desse. Não é choro, gente. Rival do Flamengo tá falando, cara, que os caras foram roubados de forma absurda. Eu tô vendo aí nas redes sociais. Né? O Samuel Lino falou também. Para a gente, ele deu tudo hoje. Amarelo, falta revertida. E pro Estudiante, nada. Saímos daqui prejudicados. Agora é trabalhar, descansar, porque tem brasileiro. Temos que focar no próximo jogo. E aí, o Flamengo vai para um jogo contra o Vasco, que precisa manter a liderança do Campeonato Brasileiro naturalmente. E um jogo que não tem que ganhar. E no mínimo, do mínimo, empatar lá na Argentina.
ao que tudo indica, já vai ter o retorno de alguns jogadores. O Jorginho, por exemplo, deve ficar à disposição. Faz falta ali o meio de campo do Flamengo. O Flamengo controla muito o jogo quando tem Jorginho e Saúl ali, né? O Plata já se pronunciou através das redes sociais e falou: uma pena não poder estar em campo com os meus companheiros no jogo de volta, mas não tenho dúvida de que serei o primeiro a apoiar de fora. Calma, Plata, calma. O segundo jogo já começou e vamos trabalhar para buscar essa classificação por nós, por vocês, pelo Flamengo. Cara, você não tem culpa nenhuma. Não tem culpa nenhuma. Quando é para criticar jogador do Flamengo, eu venho aqui e critico, mas o Plata ele não tem culpa nenhuma, culpa zero. É inadmissível uma situação dessa. Até o Felipe Luiz, que nunca fala de arbitragem, ontem não teve jeito, teve que falar. Ele já tinha falado lá no Zanovelli, mas ontem também, cara, olha, não tem jeito, Felipe, vai ter que falar, bicho. Vai ter que falar. Ele falou: infelizmente ele quis ser o protagonista. Acho até que ele poupou palavras para não acabar se comprometendo. Infelizmente ele quis ser o protagonista do jogo. Tem o pênalti do Lino, faltas com cartões amarelos, arrogância e prepotência extrema com os nossos jogadores e permissividade com o time deles. Essa arrogância faz com que várias famílias saiam daqui prejudicadas. É porque ele quis ser polido. Se é com Abel Ferreira que faz isso, não ia ter nem coletiva. O cara ia ficar, ele ia falar, ele ia detonar, ia falar que é ladrão, ia falar, e acabou a coletiva e ia embora. Porque o Felipe Luiz é muito educado. Mas até ele reconheceu que, cara, olha essa fala dele aqui: arrogância e prepotência extrema com os nossos jogadores e permissividade com o time deles. Eu espero que esse árbitro não apite mais a Libertadores futuramente. Nossos jogos, Deus me livre, falou o De Arrascaeta, e gravem esse nome, a gente não pode esquecer esse nome de forma nenhuma. Andrés Rojas. Pra mim é Rojas. Chama nem de Rojas, não. Tá? Pilantra, rapaz. Você é um pilantra, rapaz. Ah, não, gente. Eu perdi a paciência. Andando ali nos corredores do Maracanã, após o jogo, né, conversei com uma pessoa, com dois caras, olha, tem que fazer alguma coisa. Não só eu, né, os outros jornalistas também ali, incrédulos pelo que tinha acontecido. E o Flamengo vai agir. Aliás, o Flamengo já está agindo, o Flamengo irá se posicionar através de uma nota, muito provavelmente hoje, tá? O Flamengo está recolhendo os lances, até para ter um material ali mais robusto. A possibilidade de anulação do cartão vermelho do Plata vai ser analisada pelo departamento jurídico junto à Conmebol, tá? Para anular esse cartão vermelho do Plata, para que ele esteja disponível no próximo jogo. O próprio Felipe Luiz citou que na Liga Espanhola, quando é um cartão vermelho assim muito absurdo, eles têm essa praxe de anular o cartão vermelho e deixar o jogador liberado para o próximo jogo. Isso já aconteceu na Liga, na CBF, e aconteceu também na própria Conmebol Libertadores. 2018, o jogo da ida, Cruzeiro e Boca Juniors, o Dedé, ele acaba batendo ali de frente com o goleiro do Boca, mas foi claramente um lance de choque ali. O Dedé, ele não quis quebrar o goleiro do Boca, nem, enfim, de mão. Mesmo assim, o árbitro foi no VAR e expulsou o Dedé. Depois a Conmebol reconheceu, anulou o cartão vermelho, e o Dedé, naquela oportunidade, o Cruzeiro até eliminou a gente, né, naquele ano de 2018, nas oitavas, e o Dedé pôde jogar o jogo da volta, o Cruzeiro acabou eliminado, mas o Dedé pôde jogar a partida de volta. E, cara, o Flamengo tem que pegar esse jogo e tem que ir lá dentro para ganhar. Porque isso que foi feito ontem, cara, foi assim, ultrapassou todos os limites. Todos os limites. Tá? Você que tá aí, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.